Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 18 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre. Sem ti eu sou tão frágil. Olha que beleza, minha gente. O CD Tudo Novo do Regis Danese pode ser seu no programa de hoje. Ah, que benção, ó. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. Agora você disse, meu Deus do céu, o CD do Regis hoje e tem também da Bruna Carla, o DVD da Bruna Carla ao vivo. Não era pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os teus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Então declare, meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Hoje, minha gente, pra você essa grande bênção, tem aqui o DVD da Bruna Carla ao vivo, tem também o CD Tudo Novo do Regis Danese. Você quer, você liga 2461-0093 e participa com a gente. É um presente pra você, que é uma bênção. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, eu convivo com uma pessoa que é uma bênção na igreja, mas só lá. Fora é terrível, não dá o menor testemunho. E o pior é que ainda exerce um cargo de liderança na minha congregação. É possível ser uma bênção somente na igreja? Deus aceita a adoração desse tipo de pessoa? Tudo na vida do crente é uma coisa só ou temos uma vida secular e outra na igreja? A igreja pode ser prejudicada por causa da postura mundana dessa pessoa? Quanto a mim, como receber da parte de Deus quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Com a gente no programa de hoje, o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus da Itaoca. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase que abre o e-mail do nosso ouvinte: convivo com uma pessoa que é uma bênção na igreja, mas só lá. Por que o senhor destacou essa frase, pastor? Misericórdia, Senhor. Bom dia, meu amado J.R. Parabéns. Hoje o J.R. está numa elegância acima do normal. Bondade. Bom dia aos amados debatedores. Bom dia a todos os nossos amados ouvintes, essa audiência maravilhosa. Hoje um abraço muito especial às nossas meninas da terceira idade. Tem um grupo grande de intercessoras lá na Itaoca, no complexo, as irmãs que sempre estão pedindo para mandar um abraço. Então um abração a todas as meninas da terceira idade, as irmãs intercessoras. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, que nós, os seus servos, os seus seguidores, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E ele disse que não dá para pegar o sal
e deixar guardado. O sal precisa salgar, e se ele não salgar, não serve para nada. Jesus termina esse discurso no versículo 16 dizendo assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem a Deus, vosso Pai. O que acontece aqui é que há uma quebra de princípio, uma inversão de valores. Ser cristão é refletir o caráter do Senhor Jesus. Não dá para ser um cristão apenas dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Não dá para ser luz apenas no meio das outras luzes. A luz, ela só é reconhecida como luz onde há trevas. E o que acontece aqui é uma quebra grave de princípio. Não dá para ser crente só dentro da igreja. Aliás, nós demonstramos que somos cristãos, que somos crentes, que somos servos de Deus, é na rua, é no trabalho, no trânsito, na escola, em casa, é no dia a dia, na convivência. Essa pessoa está vivendo um evangelho que não é o de Cristo. Reverendo Isaías Cavalcante é pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Reverendo, muito bom dia, seja bem-vindo. O nosso querido ouvinte fala sobre uma incoerência, e talvez essa seja um dos tópicos mais complicados da gente administrar hoje, porque cada dia que passa as pessoas estão mais exigentes, o que é muito bom. Exigente quanto à sua fé, exigente quanto ao testemunho do próximo, exigente quanto às questões que envolvem a sua igreja. Por isso a incoerência, ela se torna algo absolutamente abominável dentro de um ambiente como esse. Mas o ouvinte diz: eu convivo com uma pessoa que é uma bênção na igreja, mas só lá. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia a você, ouvinte. A palavra que me chamou a atenção inicialmente foi a afirmação de que ela é uma bênção na igreja. Então há uma interrogação muito grande. Como pode a pessoa ser realmente uma bênção se a vida não condiz com aquilo que ela aparenta ser na igreja? Então não há legitimidade. A pessoa, para ser realmente uma bênção, ela precisa estar em plena comunhão com Deus, ela precisa dar um bom testemunho. Então esse caso aqui, pelo menos analisando o e-mail nos elementos que são passados, a gente percebe que há uma profunda incoerência aí. Essa pessoa está, no mínimo, simulando ser uma bênção na igreja. Então há muita aparência e pouco conteúdo. Então a atitude dela é praticamente uma atitude hipócrita. Ela mostra uma coisa que realmente não é. Então eu diria, num certo sentido, é uma atitude farisaica. Então realmente esta pessoa não é uma bênção, porque não pode ser viver um tipo de vida na igreja e lá fora ser completamente diferente. Pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Este relacionamento, você veja que a frase que segue a esta frase inicial é uma frase clara: fora é terrível, não dá o menor testemunho. E o pior é que ainda exerce um cargo de liderança na minha congregação. É possível ser uma bênção somente na igreja? É a pergunta, uma das perguntas que faz o nosso ouvinte. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores e a você, querido ouvinte. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Apeles. Apeles é um homem citado por Paulo em Romanos, homem que foi aprovado em Cristo. E há uma diferença, JR, em ser aprovado e ser usado. Quando alguém diz, essa pessoa diz que fulano é uma bênção, eu imagino que ela está afirmando que na igreja ele é muito usado, está na área de liderança e etc, etc. Mas o fato de sermos usados por Deus, pela sua misericórdia e por amor a outros, não significa que estejamos aprovados em Cristo como Apeles esteve. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Seu microfone não está bom, vamos trocar de microfone. Nossa equipe muito atenta, já estava antenada para evitar que isso pudesse vir a acontecer, então agora está tudo sensacional. Pode falar, pastor. Amém. Agora sim. Bom dia, JR, bom dia aos meus irmãos, pastores, debatedores da mesa. Eu
pastor Wander falou que se lembrava de Pérez, indo para a Bíblia, eu me lembro de Acã, em Josué capítulo 7. É um exemplo clássico porque ele se tinha como um dos guerreiros, ali guerreiros de Josué, pela causa de Deus. Em contrapartida, acabou trazendo para o seio da sua família um ato que não condizia com o comportamento de um guerreiro em favor de Deus. E aí ele acabou tendo suas perdas progressivas, e muito me preocupa, reverendo Isaías falou sobre isso, o que essa pessoa tem como conceito de ser uma bênção, não daquele que olha externamente, mas daquele que vive essa vida dupla, porque é inevitável que se acabe tendo perdas com relação ao seu caráter, porque acaba sendo seduzido, com relação ao temor de Deus, porque vive dentro do universo eclesiástico como se nada estivesse acontecendo, se perde também acerca da sua própria vida, porque chega um momento que não dá mais para fingir, conforme foi com Acã. Chega um momento que Deus traz o que está em oculto à luz, e infelizmente essa pessoa acaba perdendo aí o seu ideal, que seria a terra prometida. Essas questões estão todas diante dos nossos olhares aqui, da nossa atenção, porque a incoerência, como eu disse anteriormente, ela é muito complexa, é muito difícil, ela é sofrida. Uma pessoa passa por uma dificuldade grande em razão de observar uma incoerência nas atitudes, ou uma incoerência no testemunho, ou seja, a pessoa ela tem um discurso de um jeito, incoerência é isso, ela age de um jeito, mas o discurso dela é outro. Então o discurso dela é muito bonzinho, é sensacional, entendeu? O discurso é maravilhoso, mas na prática é terrível. E isso tudo complica ainda mais quando você tenta juntar as coisas referentes ao evangelho, porque no evangelho é sim, sim, não, não. O sujeito é, o sujeito não é, não tem meio termo. O seu rádio está no Debate 93. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, e hoje quem tem que dizer, olha ele aí, sou eu. Opa. Inclusive essa vinheta tinha que ser pra você. Não. Hoje, meu Deus do céu, falei aqui que eu ia dizer no ar, isso é um espetáculo, né? Hoje é dica de beleza pra homens, não é, Reverendo Isaías? Não tá? Tá um modelo. Verdadeiro o quê? Um verdadeiro modelo. Modelo. Olha, você está de parabéns, você tá realmente um espetáculo. Pra você que tá acompanhando pela câmera, pode ver. A câmera tá nele, você vai ver que eu não tô exagerando. Mas o tema do programa de hoje. Quer mudar, sim, né? claro, claro. Gosta, sim, entendeu? Vamos lá, pesquisa. Vamos lá, pesquisa. Você conhece alguém que na igreja é uma bênção, mas assim, fora da igreja não dá o menor testemunho. Olha aí mesmo, meu Deus. Os nossos ouvintes que ligaram pra gente aqui no 24610093. Pois é, 96% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem um crente desse jeito. Participação dos nossos ouvintes aqui pela internet, 94% dizendo que sim, 94% dizendo que sim. Quero agradecer o carinho da sua audiência e a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Quero lembrar a você que nós já lançamos aqui a página oficial do J.R. Vargas no Facebook, facebook.com/J.R. Vargas. Curte lá, se você não curtiu, você vai acompanhar que ele posta ministrações todos os dias, uma bênção, frases que abençoam os nossos dias. E se você quiser acompanhá-lo hoje, ver como é que ele tá né? Vamos deixar esse negócio pra lá. Entra lá. O importante é o conteúdo, importante é o conteúdo. Vamos pro Face. Vamos pro Face. Muito bem, quero agradecer a galera do Face participando comigo aqui agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que é a Joseli Lima, o Anderson Matos, a Camila Aguiar, obrigado aqui a Cristiane Cardoso, a Esther da Silva, a Paulinha Oliveira, Kelly Santana, Liliane Queres, Alessandra Marquini, Valdelice Medeiros, o Marcos Alexandre, Ana Lu Antunes, Alexandra Ferreira, a Patrícia Varjão, obrigado aqui a Bianca Morelli, Júlio César Fonseca, Joelma Pita, Débora Martins, Rosângela Cabral, Tainara Azevedo, Franklin Helena, Willy Morales, Viviane do Carlos, aqui a Lizinha Araújo, Joseleide, obrigado aqui a Anne Souza, Ana Sara Almeida, Everton Adriano, Daniele Soares, Joyce Maia, Virgílio
Moreira, Rosane Melo, Solange Monteiro, Raquel Costa, Max Souza, Camila Pereira, Cleide Flor, a Floracida Silva, também aqui a Rose Gomes, Thaísa Ribeiro, Rafael Oliveira, Rodrigo Melo, Denise Vieira, Kátia e obrigado também a Miriam Pereira, todo mundo aqui, tô mandando alô pra todo mundo, tá aqui no meu Face, aqui no Face da 93 FM, tô lendo aqui só agora o Face da 93 FM, depois eu falo aqui sobre o meu Face, o meu perfil oficial aqui, a minha página oficial aqui no Face, aqui pra você participar comigo também, além do no Twitter, aqui a galera que participando comigo no Twitter, desde já muito obrigado, aqui a Renata Ramos, a Andréia Amâncio, a Débora Paula, o pessoal do Manancial de Paz, Eric Getzel e a queridíssima Linda Matos, muito obrigado a você que participa comigo aqui, seja no Twitter, seja no Face, muito obrigado, você é uma bênção. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, de domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM, na 93 FM. Minha questão é a seguinte, olha, Deus aceita a adoração desse tipo de pessoa, observem bem, companheiros, que deixa de ser o ouvinte, o centro, para ser agora o ouvinte apontando para o lado. Então o ouvinte está olhando para o lado e fala assim, Deus aceita a adoração dele ou a adoração dela? Isso é um ponto fundamental, porque lá em João 4 houve aquela discussão sobre aquele assunto e havia um entendimento equivocado que a adoração estava relacionada a um espaço físico. Vamos entender isso aqui para explicar para os nossos ouvintes e também se é possível dizer, afirmar categoricamente que Deus aceita ou não aceita e por que Deus aceita e por que Deus não aceita. Que pensam os companheiros sobre esse assunto? Os microfones todos estão abertos. Eu fico muito assustado com esse assunto e é difícil realmente você dizer se Deus aceita ou não aceita, porque nós não conseguimos mensurar como está o coração daquele cidadão ali no momento da adoração, mas eu posso, por observação, imaginar que não, porque Jesus, ele combateu exatamente isso durante todo o período do seu ministério. Religiosidade, uma religiosidade que faz parecer uma coisa que não é. E aí Jesus tratou de hipócrita, de fariseu, de raça de víbora, de sepulcro caiado. Jesus, ele colocava nesses termos o quê? As pessoas que aparentavam uma coisa, mas que no dia a dia eram outras. Então, no culto, na igreja, no templo, era uma coisa, mas quando saíam dali, viviam uma coisa completamente diferente. Isso é tão sério que isso pega até a liderança. E quando nós chegamos em Gálatas, capítulo de número 2, nós vemos um caso típico na própria liderança. Paulo chega para visitar os discípulos e Pedro já está lá. E aí, quando Paulo chega, percebe que a atitude de Pedro não é condizente com aquela atitude da igreja. E no versículo 14 do capítulo 2, Paulo diz assim, o texto diz assim, quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Paulo repreendeu um líder da igreja, porque fazia um discurso, mas estava vivendo um outro. E a questão da adoração, Deus aceita a adoração desse tipo de pessoa? JR, a gente precisa trabalhar com alguns princípios. É claro que só o próprio Deus pode avaliar o coração que o está adorando, né, para receber ou não a adoração que é tributada a ele. Agora, a palavra traz vários princípios. O próprio Senhor Jesus, num texto que já foi mencionado, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, uma adoração que não é em espírito e em verdade não é aceita pelo Senhor. Para que ela seja em espírito, a pessoa precisa estar com a sua vida no altar de Deus. O Espírito Santo se comunica com o espírito humano, então é algo profundamente espiritual. E, em verdade, é porque deve ser algo sincero, algo verdadeiro e também coerente com a própria palavra de Deus. Então, há esse princípio aí. Se esta adoração não é feita em espírito e em verdade,
ela não é aceita por Deus. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que, aí vai aqui para todos aqui, quer dizer que o indivíduo pode ter cara de adorador sincero, ele pode ter vestimenta de adorador sincero, ele pode ter gestos de adorador sincero e ainda assim não ser um adorador porque não é sincero. Exatamente. Pode ser um bom artista. Um bom artista, É o que Jesus performance. diz. Exatamente. O cara faz todos os tipos, mas na verdade não tem nada que possa conectá-lo de fato a Deus no momento da adoração. É isso, companheiros? Pode acontecer? Vou até ampliar, JR, o conceito de adoração, na minha visão, biblicamente, adoração é um estilo de vida. Adoração não é um momento em que eu vou à igreja cantar. Tem muita gente que confunde a adoração com o momento de louvor. Adoração é uma forma de se viver, é viver em Cristo, é viver o Evangelho. E eu estou adorando a Deus quando eu me levanto, quando estou trabalhando, quando eu estou na universidade, quando eu estou na igreja, em qualquer lugar. E isso, o adorador, ele é o mesmo, ele tem as mesmas características em qualquer circunstância que estiver. Portanto, a adoração é um estilo de vida do crente. E não é um momento pontual que o caracteriza fazendo alguma coisa, como, por exemplo, louvando a Deus. Eu quero destacar dois extremos aqui, né, que a gente acaba vivendo. O cristianismo, de uma certa forma, esse universo gospel para algumas pessoas, acaba sendo uma moda lançada, um status para alguns. Então a gente tem dois extremos. O primeiro extremo daquele que ele se diz evangélico, mas em contrapartida ele não vive de acordo com o evangelho. E infelizmente, antigamente se falava muito em ser católico praticante ou não, e infelizmente essa expressão nos atinge porque agora existe, não, eu sou evangélico não praticante. É um absurdo você ouvir uma expressão como essa, como se possível fora. Então a pessoa, ela se expõe, ela diz que ela é cristã, mas ela não muda. O que ela fazia antes, ela continua fazendo. A gente se pergunta que tipo de cristianismo é esse que não muda. A conversão é mudança de rota. O que eu fazia outrora, agora eu deixo de fazer porque eu entendo um novo estilo de vida que se torna diário. E o outro extremo são aqueles crentes 007, onde você vai de repente procurá-lo no trabalho, onde ele mora. É aqui que mora o cristão. Ué, cristão? Fulano é crente? Eu nunca tinha ouvido falar. Ai, olha, fulano é crente, eu não sabia que ele era crente, não. E a pessoa não faz questão de brilhar como a luz, como bem fora falado pelo pastor Carlos aqui. Ouvinte opinando aqui por e-mail também, ouvinte dizendo: o cristão deve resplandecer a santidade de Deus em qualquer lugar, porque mesmo que nos critiquem, os não cristãos esperam ver isso em nós. Aqui a participação de uma outra ouvinte dizendo uma coisa que eu aprendi: conhecemos a árvore pelos frutos, e as pessoas que não frutificam certamente estão secas, e a Bíblia diz que são cortadas e lançadas fora. Outro ouvinte dizendo: hoje muitos estão na igreja, mas não são da igreja. Na minha igreja tinha uma pessoa que vivia apontando os erros de todos, mas ela era caloteira e mentirosa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Participação por telefone de Queimados, ouvinte dizendo: eu tenho uma vizinha que é assim, é uma bênção na igreja, mas na sua casa só vive em contendas. Será que o pastor não tem discernimento de Deus para saber para que pessoas ele deve dar cargos e lideranças na igreja? São dois assuntos agora aqui. Vamos responder a essa queridíssima ouvinte aqui em razão da sua última afirmação, que envolve a questão do pastor ter ou não discernimento para dar oportunidades, cargos aqui e liderança na igreja, conforme diz a nossa ouvinte. Cabe a ele, cabe a ela, cabe a quem, companheiros? Eu entendo aí, na posição também de líder, que a função do líder, do pastor, daquele que chama outros líderes, é muito importante aí. Hoje nós estamos perdendo um princípio bíblico em muitos lugares chamado o discipulado, o ato da convivência, do andar juntos, né? Jesus, ele conheceu os seus discípulos pelo ato de andar juntos. Então hoje nós olhamos o cidadão que senta ali no banco, que pula, que grita, ou que fala bem, ou que tem um dízimo bacana, ou que se veste bem, e aí nós escolhemos o cidadão porque tem uma boa oratória, nós escolhemos aquele cidadão, aquela pessoa, aquele irmão, pela performance dele, aparente ali naquele momento. E muitas vezes nós colocamos em posição de liderança gente que não dá testemunho, gente que não vive uma nova vida. Como disse
Paulo escrevendo aos Coríntios 5:17, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso tem que ser evidenciado antes de se colocar uma pessoa numa posição de liderança. Uma coisa interessante, eu lembro de um tempo, e não sou tão velha assim. Muito nova, sinal. Que antes de mais nova de todos nós aqui. Isso, eu sou. Marcela, você tá empatada. Marcela, muito novinha. Escuta, eu fico pensando que outrora se procuravam ver a vida desse outrora é igual o passado, né? Antigamente. É que ela começou com o discurso, dizendo tal. Ela não queria dizer assim antigamente, porque em geral quem usa a expressão antigamente veio de lá. Porque senão não saberia que era antigamente, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá. Não, são pesquisas. Enfim, antigamente, quando se separava um obreiro para o Santo Ministério, para o Episcopado, sempre se fazia uma análise da sua convivência na sua família, perguntava-se ao cônjuge se ele se comportava bem. Hoje em dia, infelizmente, quando se separa alguém, não se tem essa conversa prévia de quem ele é dentro da sua casa. Todo mundo já deve ter ouvido a ilustração do filho que pede ao pastor a possibilidade de morar na igreja porque lá o pai dele se comporta de maneira diferente. Então, essa entrevista familiar antes de separar alguém, quer que seja onde ele mora, quer que seja onde ele trabalha, é de suma importância. Mas eu também ressalto um outro lado. Há um autoexame. Se a pessoa não se sente naquele momento apta para realizar, para fazê-lo, também cabe a sinceridade para não viver uma hipocrisia. Não é um negócio fácil, né, gente? A pessoa tem que ter, o nosso ouvinte aqui em especial, a nossa ouvinte, essa possibilidade de até colaborar no processo de intercessão, de oração por esse assunto, porque não é fácil para um ministro que tem ali uma liderança numerosa identificar claramente isso, acompanhar a vida de todos e identificar isso tudo, embora esta ressalva tão importante do período que antecede a liderança. Quer dizer, em termos, você entende que o líder numa igreja, ele foi desenvolvendo um trabalho em diversas áreas para que finalmente ele pudesse ser líder. Ou seja, há uma constatação. Você diz, fulano é um bom líder. Você está constatando. Não é porque apareceu hoje, que aí tem um detalhe. Posso abrir aqui um parênteses? Eu mesmo abro, eu mesmo fecho, tá bom? Pra vocês não esticarem muito a conversa. Mas numa cultura em que existe uma certa disputa por membresia, lamentável disputa por membresia, é possível que em algum lugar do Afeganistão pastores possam oferecer cargos para outros, para que estes outros sejam membros de sua igreja. Você já sabe muito bem, os ouvintes também, quando eu falo de Afeganistão, eu tô falando da gente mesmo, né? É para não dizer que estão falando da gente mesmo, mas me parece que isso é uma questão razoável para ser pensada do ponto de vista prático, ou seja, isso parece estar acontecendo pelos relatos que eu recebo dos nossos ouvintes. Eu não conheço nenhum caso pessoalmente, mas os relatos que eu recebo dos ouvintes apontam para esta tendência. Isso é bom e é importante porque nós estamos num veículo importante. Agora, é possível que aconteça de fato, acontece ou pode acontecer. Agora, nós devemos aqui lembrar, para nós líderes que aqui estamos e para tantos outros que nos ouvem, que essa igreja não é nossa e um dia o dono dela vai nos chamar para conversar. E aí, tudo que nós fizermos agora para inchar a igreja, para fazer crescer, para aparecer na foto, para mostrar números ou para ficar bem, um dia isso tudo vai ter que ser colocado diante do mestre numa prestação de contas. A igreja tem vários grupos de pessoas. Agora, para fazer parte do grupo de liderança, tem que se ter um critério, como é a própria palavra de Deus, como a própria Bíblia recomenda. Há igrejas, realmente isso que você colocou, JR, infelizmente é verdade, a gente já percebe isso no nosso meio evangélico, mas há igrejas que hoje, para que uma pessoa assuma a liderança, essa pessoa tem que passar por algum tipo de treinamento, algum tipo de situação, de experiência de vida eclesiástica e etc. Mas o fato é que não dá para pegar tudo. Algumas coisas escapam, algumas coisas fogem, ainda mais numa igreja grande, onde a necessidade é de muitos líderes, muitas pessoas precisam estar na liderança. E tem um outro fato aqui,
JR e queridos telespectadores aí. Ouvintes, tem câmera, cheio de câmera. É vício. Mas é a situação de que pessoas mudam. As pessoas mudam. Então, às vezes, você tem alguém numa situação, né, naquele tempo, e no ano seguinte ela não está bem, ela cai num erro. Então, esse exame, não apenas para que a pessoa entre na vida de liderança de ministério, ele deve acontecer não apenas no início, mas tem que haver de todos nós que estamos no ministério e na liderança da igreja, um acompanhamento, um pastoreio mais próximo dos nossos líderes. Porque uma pessoa pode estar bem hoje e não estar bem amanhã. Exatamente. Muito bem. Pois não, pastor? Não, eu ia ressaltar o quanto é importante também essa pessoa ser sincera, né? Pastor Wander trouxe para essa liderança, para o pastorado, esse compromisso para com aquele que ele separou, mas essa pessoa também tem que ter a sinceridade, se ela não está bem, de procurar essa ajuda. E às vezes a gente veste essa capa de super-homem e super-herói, né? Que faz tudo, mesmo estando ruim, mesmo estando mal. E às vezes quando a pessoa não está bem, e eu volto ao exemplo de Acã em Josué 7, aquele tempo que lhe fora dado para que ele pudesse então pedir ajuda ou se arrepender e a pessoa decidir. Antigamente nós usávamos... Olha aí, antigamente de novo. Não, mas foi porque eu falei. Isso é influência minha. Ainda hoje. Fica tranquilo, você está muito nova. Enfim, você falava muito do em cima do muro, né? Aquele crente em cima do muro, então hoje ele está no mundo, amanhã ele vem para a igreja. Isaías chama esse de crente coruja. Não é isso, Zé? Ou é outro nome? Pode falar, é outro? Na faculdade eu aprendi muito com o reverendo Isaías, que me deu aula, e eu aprendi muito com ele também acerca dessas expressões. Por isso que ela está falando outrora, viu, reverendo Isaías? Eu peguei um pouco. Eu sou de português, aí... Tá... Mas aí hoje a gente tem pessoas que, infelizmente, conscientemente, ela decide estar aqui e estar lá. Ela já não está mais em cima do muro. Ela decidiu, não, eu vou experimentar aqui hoje, mas amanhã eu vou dar uma saidinha, mas depois eu volto, porque Deus entende, afinal. Mas vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. Aí já é algo ligado ao próprio caráter da pessoa, né? Porque viver uma vida dupla diante de Deus é algo gravíssimo e prejudica naturalmente o trabalho do Senhor. Ouvinte perguntando o seguinte: como é que pode Deus dar revelação a alguém com esta conduta? Vamos consultar os nossos companheiros sobre esse assunto. Outro ouvinte dizendo: e quando é o contrário, hein? Na igreja a pessoa inferniza e na rua é um doce. E aqui a participação, a contribuição aqui de uma dos nossos ouvintes aqui no Face da 93, a Darlene, citando uma frase de alguém. Ela diz que aprendeu isso, leu um texto dizendo que vivemos em plena cultura da aparência, onde o contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, o corpo mais que o caráter, a roupa mais que o corpo e a celebração mais que a Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Agora 11h37 no Rio de Janeiro, 11h37, bom dia. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No Facebook da 93 FM. Muito obrigado aqui a participação dos nossos ouvintes aqui no Face da 93. Falei aqui da Darlene Alves, muito obrigado. Denise Calegário, valeu Denise. Ana Paula Campos, participação aqui do Val Porto, da Vanessa Martins, do Zé Silva aqui no meu Face. Participação dos nossos queridos ouvintes aqui, a Patrícia, a Percy Mendes, Denicleia Tavares, Tiana Cris, Aline Lima, muito obrigado a participação aqui também muito especial dos nossos amados ouvintes, trazendo seus posicionamentos aqui sobre esse assunto. Jaci Silva, Pablo Torres, Ilza Rúbia, valeu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 F. Você é uma benção. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Olha aqui, minha gente, vamos responder a essa querida ouvinte de Pendotiba. Meu esposo prega com propriedade e muito entendimento na palavra, mas em casa ele não age corretamente e não dá testemunho do que prega. Como pode Deus dar revelação a alguém
com essa conduta. Como ajudá-lo a cair na real? Pergunta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. O pastor Wander já respondeu essa questão anteriormente, quando ele disse, e é uma coisa até que nós não entendemos bem, mas é a misericórdia de Deus, que Deus, ele é capaz de usar uma pessoa, e a gente faz uma referência triste, ele usa até uma... Já usou, né? Não sei se ainda usa, mas usou até uma mula. Pode usar, ele é soberano. Ainda usa. Eu quero colocar a mula aqui. Deus usou até... O pastor Wander disse que ainda usa. É possível. A misericórdia de Deus, ela é tão grande que por causa da ponta, por causa daquele que precisa da mensagem, por causa daquele que precisa ouvir, é possível que Deus use alguém que não está numa posição coerente, que não está vivendo uma vida coerente. É possível. Não é a regra, mas é possível. Então, essa questão se deve única e exclusivamente à misericórdia de Deus. Agora, eu quero colocar um pouquinho de responsabilidade Só um minutinho. O aspecto que envolve, então, o fato de Deus permitir que uma pessoa tenha... Observe bem, são dois pontos diferentes. A frase em si, revelação, ela pode dar uma perspectiva dentro de uma característica ministerial, inclusive. Mas a parte anterior, o ouvinte explica isso. Ela diz que o esposo prega com propriedade e muito entendimento na palavra. A gente lembra que existem pessoas com excelente conhecimento bíblico, uma pessoa com uma habilidade intelectual e profundidade teórica extraordinária, mas sem nenhum tipo de prática. São ouvintes e não praticantes da palavra. São alguns estudiosos que até creem, até conhecem a palavra, mas não creem na palavra como prática para a sua própria vida. Existe isso? Existe isso. Então, Jesus São falou teóricos, absolutamente teóricos sobre esse assunto. Não se trata aqui especificamente da questão do famoso, o famoso e conhecido dom de revelação. Não é isso que o ouvinte fala. Tá certo? Só para poder explicitar isso, porque em geral a gente confunde as duas coisas, embora a ouvinte tenha feito tenha dividido muito bem esses dois assuntos. Pois não, Venezia ia falar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mesmo alguém que não está devidamente preparado para comunicar essa palavra, Deus, num ato de soberania e de misericórdia, pode usar, né? Como o pastor Pedro falou, não é a regra, mas Deus usa por misericórdia e aquela palavra surte o mesmo efeito. Ela não vai voltar vazia. Agora, é claro que alguém que proclama a palavra de Deus sem estar vivendo, ele vai ser alvo do julgamento de Deus. Sem dúvida. A nossa dificuldade é querer supervalorizar as habilidades. Aí quando a gente fala de dom, embora falemos de dons espirituais, mas deixa eu ampliar isso, a pessoa pensa que por causa das suas habilidades é o que vai levá-la ao encontro quando a trombeta tocar com Cristo. Em contrapartida, é o fruto que vai fazê-lo. É inevitável não citar a célebre passagem de Mateus 7, quando ele fala a partir do versículo 20, que ele fala, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Só que alguns, eles forjam esse tipo de fruto, e aí às vezes o fruto não condiz com a palavra, mas aí, para nos tranquilizar, parece que Cristo, lá no versículo 22, deixa claro que naquele dia ele vai saber discernir quem é quem. E aí o apelo vai para essa pessoa que vive uma vida dúbia. Vai chegar um momento em que o juízo vai acontecer e nesse dia não vai ter como enganar. De Belfor Roxo, uma querida ouvinte perguntando o seguinte: o que fazer quando a pessoa que dá mau testemunho é o próprio pastor? Tá na mesma linha aí, não é isso? Importante. Não tá na mesma linha aí? Lambada pra um, lambada pra outro. O mesmo Saulo é o mesmo Paulo, é isso aí, gente? Exatamente. E importante, quando a ouvinte anterior falava da questão da pregação, da inteligência cognitiva do pastor, etc., Deus fala na sua palavra, o poder está na palavra. E a misericórdia de Deus é pelo ouvinte, é pelo outro que está com sinceridade ali, abrindo o coração, querendo receber da palavra do Senhor. Isso vale, JR, para qualquer líder, qualquer pregador, qualquer pastor. Por que não? Qualquer um de nós. Agora, uma coisa é verdade. Quando você ouve uma pregação com muito boa colocação
homilética, um homem inteligente ou uma mulher inteligente que está pregando, mas aquele indivíduo está com uma unção especial, isso faz toda a diferença. Eu posso receber uma boa palavra, né, cognitivamente falando, muito inteligente, colocada, mas quando temos uma pessoa que está andando em dia, e aí a unção é outra coisa. Na minha visão, a unção de Deus, ela está sobre aquele que está vivendo numa vida correta diante do Senhor. Pontuar aqui, em geral, a gente faz neste momento, logo após essa frase, essas frases, a seguinte afirmação: prefiro ouvir uma pessoa cheia de Deus, mas ausente de conhecimento. Vou lembrar que a frase foi: vamos unir as duas coisas. Sim. Tá certo? Não há aqui, eu prefiro isso do que aquilo. Nós preferimos uma pessoa cheia da unção de Deus e que estudou. E que conhece. Correto, gente? Óbvio. Hoje nós temos um público, e não apenas na igreja, mas a sociedade como todo vai crescendo. Cada vez mais as pessoas vão se tornando mais exigentes. Fala, reverendo Isaías. Hoje nós precisamos de gente mais qualificada. É um pensamento que há, que é melhor o pregador bem preparado do que uma mensagem bem preparada. Se ele está bem preparado espiritualmente, mesmo não sendo uma pessoa que tenha muito conhecimento, então vai ser uma palavra ungida com autoridade espiritual. Às vezes a mensagem está muito bem preparada, foi muito bem pesquisada, mas não tem unção. Então não há tanta autoridade espiritual. Juntando as duas coisas, fica um equilíbrio maravilhoso. É o ideal. Muito bem, aqui outros ouvintes opinando. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes pelo Face, Twitter, telefone, e-mail, dizendo o seguinte: meu pai deixou uma mulher que não tinha onde morar ficar na casa dele. Ela se dizia cristã e fazia revelações. Aí a revelação já é no outro aspecto mesmo. Mas quando o relacionamento acabou, o meu pai pediu para ela ir embora. Bom, peraí, deixou morar lá, mas era relacionamento? Peraí, me ajuda aqui, equipe aqui. Tem que ter revelação aí. Não, peraí, ela foi morar lá, eu já tava dizendo, poxa, que homem bom, né? Um homem bom, deixou a pessoa morar na casa dele, não é isso. Ele morou com ela. Não, era isso. Depois que então deixa eu explicar para os ouvintes que como vira um revelamento. Inicialmente ele deixou esta mulher morar na casa dele, certo? Aí essa mulher se dizia cristã e fazia revelações. Aí entre a vírgula e a condição adversativa, mas existe que eles tiveram um caso. É um detalhe só que não está aqui escrito, mas não é isso, gente? Um detalhezinho, um pequeno detalhe importante, né? Sim. Então, entre a vírgula e a condição adversativa que houve, então, aqui, nós estamos falando de que eles tiveram um caso, é isso? Muito bem. Aí, muito bem não, muito mal, né? Mas, quando o relacionamento acabou, meu pai pediu para ela ir embora de casa, afinal a casa era dele, ela levou tudo que ele tinha em casa. Mas aí como, gente? Aí já é um direito sucessivo, aí já é uma briga de direito sucessivo. A Bíblia, levou a Bíblia, que ela ia precisar para enganar outro. A dúvida da ouvinte aqui é como Deus usa alguém assim. Então, observem bem, queridos. Voltamos aqui à palavra incoerência, que esse é o ponto. A pessoa olha e diz assim: como é que Deus pode usar uma pessoa que faz isso? Aí nós temos já um tópico dizendo o seguinte: a graça de Deus é maravilhosa. Deus usa quem Ele quer, vontade plena do Senhor, a quem Ele quiser usar. Ele não usa a pessoa por causa da pessoa, mas na maioria dos casos por causa daqueles que receberão esta palavra. A pessoa confunde, acha que está arrebentando. Estou arrebentando, Deus está me usando direto, enquanto Deus está usando a pessoa por um motivo. Deus tem sempre um propósito especial. Mas ainda batemos na mesma tecla da incoerência e desse sentimento que ninguém aguenta mais. Eu tenho uma preocupação quando a pessoa diz foi usada, né? Eu fico preocupada porque a gente não julga o profeta, mas a profecia que tem que passar pelo crivo da palavra. Falta muito discernimento em alguns cristãos que já vão aceitando no primeiro eis que te digo. Ou assim te diz o Senhor. Pronto, já recebi, mas é big. É desse jeito. Mas peraí, nem porque me diz Senhor, porque começou assim, significa que seja da parte de Deus. Então, às vezes a gente
a gente ouve isso, a gente se submete a isso, faz o que o tal profeta, entre aspas, manda fazer, coloca dentro de casa e começa o relacionamento e vai fazendo como se fosse Deus na terra. E eu tenho uma preocupação em qual é o nível de intimidade que essa pessoa tem com Deus para que o discernimento possa alcançá-la, porque nem sempre vai ser de Deus. A palavra usar, né? Há casos em que Deus usa, mas há casos que é a própria carne. E mais grave ainda, há casos que é o próprio Satanás usando. É verdade. Então isso é muito sério. Precisa haver discernimento. Tem situações que são muito difíceis pra gente entender como essa. E, por exemplo, um rolo vira um negócio monstruoso e já virou um escândalo, virou uma quebra de princípio. Ainda vão dizer que é um abismo. Um abismo, chamou outro abismo. Mas Jesus já advertiu sobre isso. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim, quando chegar naquele dia, muitas pessoas vão dizer, você já ouviu isso? Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem, pelo poder do seu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? Não conheço. De Belfor Roxo, um ouvinte dizendo, Deus aceita a adoração de uma liderança que não é dizimista? Essa eu pensei que sabia. Deus, né? Mas há princípios na palavra de Deus mostrando que não é simplesmente a questão do dízimo. A gente não pode ver só a questão do dízimo. Tem que ampliar. É a questão da fidelidade. Né? Então, é a fidelidade que agrada ao Senhor. Ouvinte dizendo, conheço pessoas que na igreja tratam os outros com carinho e com respeito, mas em casa, diz o ouvinte, JR, em casa eles são uns cavalos. Isso é conversão? Pergunta retoricamente um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte por e-mail dizendo, esse cara não é uma bênção, ele é uma farsa. Ele pode estar enganando aos homens, mas não engana a Deus. Outra ouvinte por e-mail, conheço, mas penso que não nos cabe julgar, porque a salvação é individual. Há um clamor generalizado para que a gente tenha uma postura diferente diante de situações como essas. E tem impressão, minha gente, que o povo de Deus e o povo de maneira geral está cansado de gente que fala uma coisa e vive outra. Ao mesmo tempo, você não pode exigir do outro perfeição. Por que não pode? Porque ninguém é perfeito, não é para você ser comparado a ninguém. Ninguém é perfeito a ponto de perceber a perfeição em alguém. Uma criatura imperfeita como a gente, como você, como eu, ela tem muita dificuldade para observar perfeição nos outros. Nós não vamos achar absolutamente. Mas é incrível como Deus, que é perfeito, ainda assim nos dá uma chance. É preciso entender que mesmo aqueles que erraram no passado e que lamentavelmente foram rotulados ao longo de suas vidas, ganharam uma marca, ganharam um rótulo, sabe? E as pessoas continuam tratando-as como se elas fossem aquilo que elas já foram e deixaram de ser. Isso é de uma dureza terrível. É preciso que a gente se dê conta também disso. E voltando à palavra central do assunto de hoje, incoerência. Ninguém aguenta mais isso. Muito mais. Pesquisa 93. Você conhece alguém aí que na igreja é assim uma bênção, mas fora não dá o menor testemunho? E aí? 97% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. 94% dos nossos ouvintes pela internet. Na mesma linha, quero agradecer o carinho dos nossos amados e preciosos ouvintes participando com a gente aqui. No Twitter, com J.R. Vargas e o Debate 93. No meu Twitter é @pastor J.R. Vargas. Você tá no Twitter aí, tá tweetando? Gosto muito do Twitter, @pastor J.R. Vargas. Um abraço aqui pro Jonatas, tá pedindo pra mandar um abraço pra sua noiva Jaqueline. Muito obrigado, Jonatas. Renata Ramos, Kátia Medeiros, Felipe Cunha, Andréia Mâncio, Amanda Fernandes, Jaderson Dias, essa turma maravilhosa acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Bom demais ter você aqui com a gente na 93 FM. Prêmios então?
A Cristina dos Santos, de Queimados, telefone 3698, final 25, participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Bruna Carla ao vivo. E a Nazaré Monteiro, de Belfor Roxo, no telefone 3662, final 30, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Tudo Novo, do Regis Danão. Muito obrigado aqui a participação dos nossos queridíssimos ouvintes, sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, a sua opinião pelo telefone 24610093, pelo nosso e-mail, muito importante pra gente, e a sua participação também nas nossas redes sociais. No Facebook da 93 FM. Muito obrigado aqui a galera do Face participando comigo, muito obrigado aqui pela sua audiência, Paola, Bel, Patrícia Rosa, muito obrigado aqui por essa participação expressiva dos nossos amados ouvintes aqui, muita gente, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, querida Marcela Bastos aqui, a Carla Oliveira, Marta Gouveia, Ilza Rúbia e mais uma galera participando aqui comigo, muito obrigado aqui a Jaci Silva, valeu aqui essa turma maravilhosa participando comigo aqui também no Face da 93 FM, agora no Face. Onde é que eu parei? Meu Jesus amado, pra não deixar ninguém de fora, Marcela Bastos, aqui, vamos daqui. Desse momento em diante, não, eu sei, desse momento em diante aqui, a Raíssa Aragão, Cristiane Vitorino, muito obrigado, Geisa Santos, Shirley Silva, Alexandra Carvalho, Cristiano Camilo, Davi Sena, Silvia Regina, Valéria Amorim, Simone Souza, Márcia Fonseca, Elaine Máximo, Rose Monteiro, Carmen Lúcia, Edileno César, Priscila Ramos, Rose Monteiro, falei da Rose, o Cláudio, o querido Cláudio da Caricatura, fantástico, o Rafael Marques, a Tatiana Nazaré, Lana Cristina, José Roberto dos Santos, Victor Dutra, Érica Mara, Michel Rodrigo, Cristiane Souza, aqui a Célia Maria Silva, Gisele Santana, Alessandra Neto, Ilza Rúbia, que turma maravilhosa, hein? Muito obrigado a este carinho extraordinário dos nossos ouvintes. Vale lembrar que você que já curtiu a página da 93 FM, curte lá a página do J.R. Vargas, a oficial é aqui em cima, tem lá um anúncio do Som Gospel 93, as páginas oficiais dos nossos comunicadores estão sempre linkadas aqui à Rádio 93 FM, e lá na página você vai acompanhar um pouquinho mais do JR, as ministrações dele, que com certeza serão bênção para a sua vida. E JR, a Simone aqui no e-mail disse assim: olha, eu amo o Debate 93, eu quero dizer que é bênção pura. A Alexandra mandou e-mail e disse assim: olha aqui, JR, ih, tá uma beleza de terno, hein, JR? Olha aí, hein? Concordo com a Marcela. Só que no Face, eu não falei não, mas eu li, a turma toda não tá dando. Já teve gente que disse que você não tá com uma pinta, você tá com uma mancha. Entendeu? Algumas coisas. Essa expressão aí. Muito Pastora Carla, conhece essa expressão? Uma expressão nova. Eu tô vendo. Olha, a turma ali tem olha, falaram que você tá charmoso. Certo. Tá bom. E aí eu quero aproveitar, porque o pastor Felipe também diz a mesma coisa, o pastor Felipe Soares Barbosa, e aí depois ele manda um abraço aqui especial, e ele diz que ele acompanha o Dicas de Beleza pra Homem, ele tá em Campo Grande, então obrigada, pastor, um beijo, e hoje é Dica de Beleza pra Homem, já que estamos aqui inspirados pelo J.R. Vargas. Ei, meu Jesus amado, Deus tenha misericórdia, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: no início do meu casamento, eu e meu marido enfrentamos uma grave crise e acabamos adulterando. Ele confessou porque queria se separar. Já eu, com medo, me calei e apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Resolvemos permanecer casados por nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Passado um tempo, eu me converti, pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com meu esposo. O fato é que agora descobri que ele continua me traindo e a desculpa dele é de que sempre desconfiou da minha infidelidade. Como lidar com pecados escondidos que, se revelados, destruirão nossas vidas? Existem pecados que jamais deverão ser revelados? Como ficar livre do pecado? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Wander, muito obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço especial para o Davi ouvindo a rádio, JR. Beleza. Pegou uma propaganda, um anúncio da nossa igreja, chegou lá
se decidiu, foi batizado e hoje já está plenamente integrado na igreja. Ele veio aqui um dia agradecer a bênção da rádio na vida dele. Ele é morador aqui de São Cristóvão. Muito obrigado, Davi, Deus te abençoe muito. Pastora Carla Regina, muito obrigado, Deus abençoe sempre a nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, quero mandar, como sempre, um abraço especial ali à nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, todo o povo, na pessoa do nosso pastor Otônio de Paula Júnior, mas um abraço especial hoje vai pro meu pai, esse homem que formou e forjou meu caráter, que Deus usou como uma bênção e uma referência pra minha vida, que eu amo tanto. Bênção beijo, por isso. Pai, Pedro. Reverendo Isaías, muito obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço aos debatedores. Eu quero mandar um abraço especial aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Petrópolis e ao seu estimado pastor Milas Aldrin. Que a graça e a paz de Deus estejam nas suas vidas. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro. Muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um grande abraço hoje para o nosso ministro de louvor, Marcelo Ferraz, que completa mais um aniversário. Que Deus o abençoe. E dizer para você, meu ouvinte, não se precipite em buscar os dons desesperadamente. Busque o fruto, transforme a vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir por gentileza ao pastor Vander para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, tema para estar diante dos nossos amados e preciosos ouvintes que nos acompanham agora, e sempre muito importante quando nós oramos uns pelos outros, né? Ontem à tarde, um episódio muito difícil aconteceu na vida de uma família, aliás, na vida de famílias. Ontem à tarde, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, motorista invadiu a calçada e atropelou mãe e filha. A filha estava no carrinho, um bebezinho de 3 meses. Esse episódio produziu uma tristeza profunda, porque imediatamente a criança veio a falecer. Uma criança de 3 meses. Testemunhas que estavam acompanhando o episódio entenderam que o motorista estava embriagado. Aí segundo problema veio a acontecer que, em razão daquele drama emocional que ali estava acontecendo, as pessoas espancaram o motorista de 57 anos, incendiaram seu carro. Esse homem está internado também em estado grave. A criança é a Cauane Vitória, iria ser batizada neste final de semana. A polícia está investigando esse assunto e a questão aqui não é a investigação, a questão é a oração por uma família. Aliás, por famílias, por gente que hoje chora de saudade da sua filhinha de 3 meses, por familiares do próprio atropelador. A família não tem culpa disso. O atropelador, todo mundo tem motivo para dizer, ele não podia estar, não podia ter feito isso. Pelo que consta, pelos depoimentos até agora, estava embriagado. Isso é uma questão que só a justiça vai poder comprovar. O fato é que famílias inteiras estão hoje enlutadas, desde ontem, sofrendo. Isso pode não ser com um parente seu, pode não ser com alguém do seu relacionamento, mas se acontece e você tem informação, é porque Deus quer que você transforme esta informação em oração. Nós precisamos aprender a transformar informação em oração. Quando isso acontecer de verdade com a gente, muitas histórias serão transformadas pelo poder de Deus, não é pela nossa oração, é o poder de Deus. Uma vez mais, entenda, o mérito é divino e jamais humano. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, nós te suplicamos que sejamos coerentes na nossa vida, que vivamos realmente o teu evangelho na íntegra. E agora, Pai, nós suplicamos pela família da Cauane, a família desse motorista, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Só o Senhor, com teu espírito de consolação, pode trazer o consolo necessário a cada coração. E, ó Deus, recupera a saúde deste homem, e que, se ele estava realmente num estado difícil, que ele possa vir a se converter a Jesus. Ó Deus, abençoa esta cidade, tanta violência, tanta situação difícil. Tem misericórdia de nós, misericórdia daqueles que estão nos hospitais, nos presídios e nos ouvindo neste momento. Abençoa, Senhor,
traz consolação a esta família em especial, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.